Ai, ai, ai. Eu desisto. Não adianta. Eu tô aqui sentada já vai fazer mais de 2 horas. Tô me sentindo já o Steve no Minecraft. Minha bunda já tá quadrada. Eu não sei qual que é o meu problema. Na verdade, eu sei. Eu sou precoce. Eu postei aquele vídeo de Blue Lock e eu deveria ter pensado nas consequências. Eu fiz ele pensando, só vai assistir 2 pessoas, que sou eu e a minha conta fake. Mas não. Acontece essa merda, eu me empolgo, faço um outro vídeo, gosto, e aí eu vou fazer um terceiro e eu não consigo. E eu preciso de 3 vídeos pra monetizar. Eu não aguento mais comer pão francês com pedra de brita dentro, fingindo que é carne moída. Enfim, de novo, esse vídeo era pra ser uma coisa e vai ser outra completamente diferente, porque eu sou uma fudida. Esse vídeo era pra ser de Windbreaker, mas não vai ser, porque eu não tô conseguindo desenvolver. Eu escrevo os tópicos, eu tento criar piada na minha cabeça e falo, não, vai ficar bom, vai ficar o caralho, desiste, apaga essa porra desse canal. Enfim, Given. Vamos falar de Given? O último filme de Given saiu mês passado na Crunchyroll. Eu assisti e, caralho, tinha tantas maneiras diferentes de contar esta história que é tão boa, sobre 2 garotos que se encontram num momento muito aleatório da vida. Um tá passando por um momento muito bosta e o outro só é um bosta mesmo. E aí eles se apaixonam e contar isso através da música. Enfim, o que é Given? Given é um BL, né? Given é um boys love, porque aparentemente eu também sou incapaz de dissertar assuntos que não tenham um cunho meio homoafetivo. A primeira temporada de Given, ela é sim muito boa. O meu problema com essa obra não é com a primeira temporada, não é com os primeiros 11 episódios, que são de fato muito bons. A minha questão com essa obra são os filmes. É como ela foi se desenvolvendo depois dos acontecimentos da primeira temporada. Pra quem não sabe do que se trata Given, eu posso resumir em 3 palavras: música, romance e trauma. A gente vai acompanhar a história do Mafuyu Sato, um personagem completamente traumatizado, e também vemos o desdobramento de um relacionamento dele com o Ritsuka Uenoyama, um guitarrista de uma banda independente chamada The Seasons. E nessa banda consiste nele, que é o guitarrista principal, o Akihiko Kaji como o baterista e o Haruki, que é o baixista, vulgo o pai ali da banda, tá ligado? Quem entra primeiro, quem sai por último é sempre baixista. O que acontece no relacionamento do Uenoyama e do Mafuyu foi meio que do nada. O Uenoyama tava com soninho, foi pra escada dormir. O Mafuyu já tava lá dormindo. Aí ele acordou o Mafuyu, falou: o que você tá fazendo aqui? Esse é meu lugar de dormir. Mete o pé. Não, cheguei aqui primeiro. Olha minha guitarra que linda. Tá arrebentada, viu? Tem como consertar? Olha, não tô com as minhas coisas de consertar a guitarra aqui não. Tá lá na sala. Quer dizer, nem trouxe. Eu nem trouxe. Conserta pra mim, vai, já que tu é bonzão. Ah, quer saber? Vou consertar sim. Mas não é porque eu te achei fofo nem nada não, tá? É porque essa é uma guitarra aqui que merece ser consertada. Beleza. O Uenoyama vai, conserta a guitarra, manda um Mi maior e o Mafuyu fica muito impressionado com aquilo e pede pro Uenoyama ensinar ele a tocar guitarra. Só que o Uenoyama nega, né? Fala, não, como é que eu vou ensinar alguém a tocar guitarra? Não sou professor, não vou te ensinar. E aí o Mafuyu chega e fala, olha, eu te pago, tá vendo aqui, ó, dinheiro, você quer um joelho, um enroladinho de salsicha? Eu pago, você quer o quê? E o Uenoyama ainda falando, não, toda hora, não vou, vai procurar outro pra encher o saco, filha da puta. Só que o Mafuyu, fazendo cosplay de brasileiro que não desiste nunca, ele segue o Uenoyama até o estúdio onde ele ensaia com a banda dele, né? Aí eles decidem tocar uma música pro Mafuyu ouvir. O Uenoyama pergunta, o que você quer ouvir? E o Mafuyu fala, Lady Gaga. E aí o Mafuyu assiste o ensaio da banda do Uenoyama e fica meio encantado com aquilo, tá ligado? Mas mesmo assim, depois de tudo isso, o Uenoyama continua falando que não vai ensinar o Mafuyu a tocar guitarra, que é pra ele encontrar um professor de verdade pra ensinar ele a tocar. Então o Mafuyu, ele meio que dá um perdido assim no Uenoyama e o Uenoyama começa a sentir falta do Mafuyu. Até que num dia aleatório ele vai pro estúdio junto com o Akihiko e quem tá lá é o Mafuyu. Tá bom, ele aceita ensinar o Mafuyu a tocar guitarra e por conta de agora o Uenoyama ser meio que o professor do Mafuyu e tá ensinando ele a tocar guitarra, eles estão passando muito mais tempo juntos. E o Uenoyama começa a notar que o Mafuyu, ele é muito quieto, que ele não responde com palavras, na maioria das vezes ele só faz barulhos, tipo, pergunta alguma coisa pra ele fala, tu gosta de dar o cu? Até que num dia aleatório, o Uenoyama pergunta o que o Mafuyu gosta de ouvir, né? Se ele gosta de ouvir música, e a gente descobre que o Mafuyu, ele não ouve música, mas tem uma música específica que não sai da cabeça dele, e aí ele começa a cantarolar essa música, e vamos lá. Nesse momento, muita gente falou mal da dublagem, tá? Eu vou defender essa cena aqui, meus amigos, em qualquer idioma, alguém, no meio do nada, no vazio, cantando em a capela, pode ser até a Ariana Grande, meu amigo. É vergonha alheia
sim. O Enoyama escuta aquilo, fica encantado e chama o Mafuyu pra fazer parte da banda. Filhote, tu canta bem pra caralho, sua voz linda, que isso, Caetano Veloso? E aí o Mafuyu fala não, e isso deixa o Enoyama bem incomodado, porque como ele é egocêntrico, o mundo gira em torno do umbigo dele, né? E o que é engraçado é que o anime mostra de uma maneira como se o Enoyama não tivesse chamado o Mafuyu pra participar da banda, mas sim tivesse, tipo, chamado ele pra sair. E aí ele começa a interpretar isso como se ele tivesse tomado um fora. Ele pesquisa no Google como chamar alguém pra sair depois de tomar um fora, tá ligado? Depois que o Enoyama faz essa proposta do Mafuyu pra entrar na banda dele, o Mafuyu começa a ficar mais distante. E ele vai conversar com a galera da banda dele, meio que se indagando por que ele não quer aceitar, por que ele tá tão distante, por que ele sumiu, puta que pariu. E aí o Haruki fala que o Mafuyu tá tão distante assim porque ele tá procurando um emprego. E também eles falam que os dois têm um problema muito forte de comunicação e que o Enoyama, ele só vai conseguir transmitir o que ele tá querendo dizer pro Mafuyu se eles pararem pra conversar, né? Não? A gente vê que o Mafuyu, ele realmente foi atrás de um emprego numa casa de shows e o Enoyama chega lá pra poder falar com ele e também se impressiona por ele ter arrumado um emprego, porque o menino é tão introvertido que ficou pensando, poxa, será que ele consegue arrumar um emprego? É tipo a Bot, tá ligado? Então o Enoyama para o Mafuyu pra conversar e aí nesse momento que eles iam começar um diálogo de fato, chega o passado pra atormentar o Enoyama. E esse passado se chama Hiragi, um antigo colega de nota que ele tá carregando uma guitarra nas costas e pergunta, essa é a guitarra do Yuki? E quem é Yuki? Pois é, o ex-dono dessa guitarra era namorado do Mafuyu. O que aconteceu na história do Mafuyu e do Yuki? Eles cresceram juntos, os dois são filhos de mãe separada, o pai do Mafuyu era um cara bem complicado, chegou até a ser preso. Quem ficou do lado dele foi o Yuki, e meio que os dois pertenciam muito ao mundo um do outro, até que eles se apaixonaram e começaram a namorar. O Yuki, ele tinha uma banda junto com o Hiragi e o Shizusumi, outros dois amigos também de infância do Mafuyu. Até que os dois, o Yuki e o Mafuyu, tiveram uma briga. Não foi tão séria assim, aparentemente foi uma briga por causa de música. Só que o Yuki começou a beber muito e uns dias depois ele acabou não aguentando e infelizmente tirou a própria vida. O Mafuyu entra em choque e sai correndo e o Enoyama vai atrás. Eles param pra poder conversar, só que o Mafuyu explica que ele tem muita dificuldade pra se expressar, por isso que ele não aceitou entrar na banda. Isso deixa o Enoyama muito puto. Ele dá um sermão no Mafuyu dizendo que a música dele mexeu com ele e que ele gostou muito daquela música e que queria muito que o Mafuyu entrasse pra banda dele. O Mafuyu aceita entrar pra banda e agora que a merda começa. Porque o Enoyama se empolga com aquela melodia que o Mafuyu tava cantarolando, né? E começa a compor uma música pra ele. E aí ele pede pro Mafuyu compor a letra da música, né? Porque vai acontecer um evento e eles querem cantar agora como Given. E o que acontece? O Mafuyu consegue cantar uma música linda que mexe comigo até hoje. Toda vez que eu escuto Fuyu no Hanashi, eu não consigo, eu choro um pouquinho. Depois do show, né? O Enoyama leva o Mafuyu pra um cantinho, eles se beijam e agora, depois de tudo isso, meio que o Enoyama fica meio confuso, tentando entender o que ele sente pelo Mafuyu e querendo saber o que o Mafuyu sente por ele. O Enoyama e o Mafuyu meio que saem num encontro juntos e o Mafuyu diz pro Enoyama que ele gosta dele de uma forma romântica e pronto, é recíproco, acabou, agora eles estão namorando, certo? Deveria ser. Este personagem genérico de cabelo preto, olhos azuis, personalidade meio bosta, egocêntrico, toca guitarra, ele é um completo cabaço. Ele não entende que ele está num relacionamento romântico onde ele pode conversar com seu par romântico sem problema nenhum. A gente entende que o Mafuyu, ele tem um bloqueio emocional muito forte por várias merdas que aconteceram na vida dele. Lembrando, nesse universo não existe terapia, então ele não está tratado mentalmente, enquanto o Enoyama não tem nenhum tipo de bloqueio. Ele pode chegar e falar o que ele quiser e tentar desenvolver ali um diálogo. Ele não faz isso e a questão é simples e a palavra é muito fácil de entender também. Cabaço. Ele é um cabaço. Enfim, agora que eu já falei da primeira temporada, esses 11 episódios que são muito bons e, na minha opinião, poderia ter parado por aí, ou poderia ter tido uma segunda temporada. Esquece o que acontece no mangá, porque é ruim. Ninguém quer saber dos outros personagens. Foda-se. Eu não quero saber do Hiragi, eu não quero saber do Shizusumi. Eu também não tô dando a mínima
uma foda pro Akihiko ou pro Haruki também. Mas o ponto principal seria o Enoyama e Mafuyu, e eles são completamente deixados de lado até chegar no último filme. Mas enfim, vamos falar do primeiro filme, que é um show de horrores. Nesse filme, a gente vai acompanhar diversos paralelos. De um lado, a gente vai ver o Mafuyu, que tá querendo estudar mais sobre música pra poder criar uma segunda música e assim desenvolver mais os seus dotes musicais. Do outro lado, a gente tem o Enoyama, que tá fazendo porra nenhuma. A gente tem o Haruki, que tá se sentindo meio inútil ali no meio. Enquanto tá todo mundo evoluindo, todo mundo crescendo, ele sente que é o único que tá ficando pra trás. E a gente tem o Akihiko, que tá fazendo bosta a rodo. Lá na primeira temporada, a gente vê um pouco do relacionamento do Akihiko com o Ugetsu, que é um violinista. E a gente entende que o Akihiko se apaixonou pelo talento do Ugetsu. Nem foi mais por ele mesmo, foi mais pelo que ele é capaz de fazer, pelo que ele é capaz de transmitir através da música. E o relacionamento deles não é nem um pouco saudável. É como se um tivesse afundando o outro ainda mais pro fundo do poço. Até que chega um momento que os dois brigam, uma briga feia mesmo, de soco. E aí o Akihiko meio que fica sem ter onde ficar. E ele pede ajuda pro Haruki. Só que aí acontece uma cena clássica de animes BL que eu não entendo. Qual que é o lance com acontecer coisas sem o consentimento? Isso também é outra coisa que me incomoda muito em Given. É que quando vai acontecer esses momentos mais íntimos entre os personagens, parece muito que um dos dois tá sendo obrigado a fazer aquilo. Parece que tá sendo um negócio forçado. Eu não sei vocês, mas eu não acho isso legal, não. Enfim, acontece uma cena deplorável ali e o Haruki sai da própria casa. Ele volta com o cabelo cortado, que é sempre assim, o cabelo ele tem significado. E ainda encontra o Akihiko lá e fala: meu irmão, sai, mete o pé, sai da minha vida, filha da puta. E aí o Akihiko fala que ele realmente não tem pra onde ir. O Haruki deixa ele ficar mais um pouco lá, mas que assim que ele conseguir é pra meter o pé. Ele não mete o pé, meio que ele passa a morar ali com o Haruki durante um tempo ainda. O Akihiko participa de uma competição de violino, porque antes de tocar bateria, ele tocava violino. E o Haruki vai junto do Mafuyu assistir o Akihiko tocar violino. Aí o Haruki vai pro lado de fora, o Akihiko segue ele e eles começam a conversar, meio que desabafar mesmo. O Haruki começa a perguntar por que o Akihiko tava tão diferente, essas paradas, e ele começa a dizer que mudou o jeito dele, que deixou de ser um canalha, bosta, pra poder ser digno do amor do Haruki. E isso seria muito fofo se ele não tivesse feito o que fez. Eu me recuso a passar pano pra esse personagem, eu não consigo. Eles se resolvem, se abraçam e aí o Akihiko pede o Haruki em namoro. Eles aceitam e voltam juntos pra casa. Ai, que lindo, final feliz. E enquanto isso tudo tá acontecendo no filme, tem o paralelo Mafuyu e o Enoyama que acontece num OVA, onde a gente vê o que tava acontecendo durante esse meio tempo. O Enoyama começa a sentir ciúme do Mafuyu, porque o Mafuyu agora tá passando muito mais tempo frequentando a casa do Akihiko do que passando tempo com o próprio Enoyama. Esse ciúme não faz sentido, até porque o próprio Enoyama também tá distante, fazendo as coisas dele, também trabalhando e tal, então acaba que os dois meio que eles não têm tempo pro próprio relacionamento. E o Enoyama tá jogando isso em cima do Mafuyu. O Enoyama entende que falou merda, abraça o Mafuyu e eles dão um beijinho ali que é censurado por uma cortina verde. Parabéns. E depois desse filme e desse OVA, a gente tem mais um filme que é o Hiragi Mix, que eu não poderia me importar menos. É um filme chato, não acontece muita coisa. A gente vê mais um pouquinho do desenvolvimento do relacionamento do Akihiko e do Haruki. A gente vê agora que o Akihiko, ele já tá morando sozinho, ele tá estabilizado, que não sei o que mais lá. E aí a gente vê que o relacionamento dos dois agora consiste em vamos conversar, mas antes vamos fuder. E infelizmente nesse filme a gente não vê muito do Enoyama e do Mafuyu, porque o Enoyama tá usando os poderes dele de cabaço e ao invés de estar passando o tempo que ele tem com o relacionamento dele e com a banda dele, ele decide ser guitarrista de apoio da banda do Hiragi e assumir o papel que antes era do Yuki. O Hiragi chega até a pedir pro Enoyama terminar de compor uma música que o Yuki tava compondo antes, uma música de amor que ele tava escrevendo baseado naquela melodia que o Mafuyu ficava cantando antes, sabe? A melodia de Fuyu no Hanashi, que antes de ser uma música do Mafuyu, era uma música para o Mafuyu. E isso leva pro último filme de Given, que se chama Ao Mar. O Yuki e o Enoyama tem toda uma cena interessante e especial na praia, onde o Yuki tá falando que o Mafuyu pode esquecer disso tudo que eles estão vivendo, e aí o Mafuyu fala que não vou esquecer nada. Fala, você vai esquecer, então vai se fuder você. E nesse filme acontece uma coisa muito interessante, que é o Enoyama e Mafuyu, o relacionamento deles exige que os dois estejam muito próximos um do outro, tá ligado? Eles precisam da companhia um do outro. Só que eles estão a todo tempo se afastando
compondo de formas diferentes. Quando não é o Mafuyu longe porque ele tá compondo, é o Enoyama longe porque ele tá exercendo o papel de outra pessoa em outra banda. Mas é justificável até porque esse papel só o Enoyama poderia cumprir, porque o sentimento que o Yuki sentia pelo Mafuyu, o Enoyama também sente, né? Que é o amor pelo Mafuyu. Também tem outra parada no filme que é mostrando eles com medo do futuro. Porque Given recebeu uma proposta pra poder se tornar uma banda profissional. E aí o Enoyama, o Akihiko e o Haruki, eles super tão animados com isso e toparam. O lance é que o Mafuyu ainda tá pensando no que ele quer fazer. Se ele quer realmente se tornar profissional, porque se ele virar profissional, ele vai ter que viver de música. E música foi o motivo que fez a vida dele se tornar o que era e passar por tantos traumas. Ele tem medo. Será que que pode acontecer? Será que a gente vai começar a usar droga doidada e com 27 anos todo mundo vai ter uma overdose? Essa piada foi meio pesada. Tanto o Enoyama quanto o Hiragi entregam um ingresso pro Mafuyu assistir a apresentação da banda deles, né? E ele fica meio que com medo de ir, porque se ele for, ele meio que vai ser obrigado a dar uma resposta, ou ele vai ter uma resposta. E o medo dele é justamente ter uma resposta. O Mafuyu, então, tá andando na rua, assim, meio despretensioso. E aí, enquanto ele tá batendo perna, ele encontra o Ugetsu, que antes tinha ido pra puta que pariu, voltou pro Japão. E aí eles começam a conversar, bater um papinho furado e os dois vão pra um restaurante junto almoçar. E lá, durante o almoço, o Mafuyu explica a situação que ele tá passando e o Ugetsu fala, pô, mané, tá fazendo nada, né? Vai, porra, foda-se. E aí, depois que eles saem do restaurante, meio que o Ugetsu arrasta o Mafuyu pra ir até aquele concerto. E aí, o Mafuyu vai lá pra frente pra poder ouvir a música. É a música que o Yuki tava fazendo pra ele antes de vir a falecer de autoassassinato. Depois de ouvir a música, ele vai até o Enoyama e chega pra ele e fala, cara, é isso que eu quero fazer música, eu quero estar do seu lado, porque não faz sentido se a gente estiver separado, e eu quero esse futuro, eu quero ser profissional com você. Enfim, depois de uma declaração dessa, quase que um pedido de casamento, o Enoyama e o Mafuyu saem juntos numa sequência de momentos muito bonitinhos. Finalmente esses dois fazendo algo que casal faz, que é ficar junto. O web namoro não funciona. Não que eu já tenha passado por uma experiência dessa, não passei. Não, agora vai ficar parecendo que eu passei. Puta, corta essa merda. E onde é que é o passeio? O passeio é na praia, muito bonitinho. Eles andam de mão dada. Olha como o amor é bonito. Preconceito é a cabeça do meu pau. E aí, ainda na praia, o Enoyama vai pegar alguma coisa pros dois comerem. Quando o Enoyama volta, ele nota que o Mafuyu tá meio cabisbaixozinho. Deve estar meio nostálgico por tudo que aconteceu antes. E aí, finalmente, o nosso cabaço deixa de ser cabaço. Ele tem a atitude de dar um beijo no próprio namorado. Palmas. Palmas pro Enoyama. Ex-cabaço. E aí o filme acaba com os dois no trem voltando pra casa e o Mafuyu perguntando se o Enoyama tá a fim de... Ou seja, meu problema com Given é a forma como a história foi progredindo ao longo do tempo, porque é um desperdício de potencial muito grande. Tinha como transformar isso aqui numa parada muito mais legal, só que aparentemente a autora, né, a autora do mangá, ela não sabe escrever romance e aí ela não conseguiu desenvolver maneiro esse bagulho. Se tivesse deixado para as meninas do Wattpad, eu tenho certeza que esse bagulho aqui ia ser muito pior.